Os desafios da gente fazer pesquisa na área da indústria criativa, acho que dentro da Unicinos, eles dizem respeito mesmo a tentar colaborar tanto para que a gente perceba que a área da comunicação ou outras relacionadas à indústria criativa podem contribuir para o próprio conceito relacionado a essa questão do desenvolvimento criativo ser ampliado, né? Não ficar restrito a talvez uma ideia só de desenvolvimento técnico de objetos, mídias e tudo mais, mas que possa ser também um trabalho de reflexão, de crítica, de construção de conceitos, não só em torno da ideia de indústria criativa, mas talvez até mesmo de outras ideias que têm até um pouco mais de corrida na discussão acadêmica dessa área, ou seja, o próprio campo da comunicação, como é que se vê hoje nesse mundo contemporâneo, no caso dos outros programas de design e linguística aplicada também um pouco nesse sentido, né? Então acho que a gente tem que colaborar em pensar até dentro e para além da própria noção de indústria criativa. O que define um programa de pós-graduação do tipo stricto sensu no Brasil é uma organização de corpo docente com existência de pesquisa e existência de cursos de mestrado ou mestrado e doutorado, ou em alguns casos mestrado profissional, e atualmente inclusive a CAPES já autorizou a existência de doutorados profissionais, cursos então que permitem uma formação no nível de pós-graduação, que demandam que o discente desenvolva investigações com um nível de complexidade superior ao nível então desenvolvido no campo da graduação, e com isso tu tens uma estrutura que acaba nucleando grupos de pesquisa e que também possibilita o desenvolvimento de um trabalho que leva à produção de artigos acadêmicos, de projetos, de eventos, de parcerias internacionais, de utilização ou captação de recursos nacionais ou internacionais para então permitir missões de docentes ou então missões de discentes, sejam desenvolvendo uma parte do seu doutorado, uma parte do seu mestrado em instituições parceiras, enfim. Se trata mesmo de ter um núcleo de pesquisa e de investigação que faz com que o conhecimento avance. Então, na Unicinos, os programas de pós-graduação já possuem uma longa tradição, a universidade tem cerca de 25 programas hoje, alguns têm mestrado, outros têm mestrado e doutorado, acho que a grande maioria tem mestrado e doutorado, e no nosso programa, o Programa de Ciências da Comunicação, que foi fundado em 94, está completando 25 anos agora, então é um programa que já formou mais de 400 alunos entre mestres e doutores, né? Então a gente já tem, né, uma longa tradição nessa discussão sobre desenvolvimento de pesquisa e todos esses aspectos que eu mencionei sobre a produção científica, né? Inclusive é um dos programas mais importantes hoje no Brasil na área da comunicação. Como o programa, então, já tem uma longa trajetória, essa capacidade de pesquisa ela vem se mantendo, porque a gente tem um grupo de professores que já vem desenvolvendo, né, trabalhos no campo da comunicação, trabalhos no campo científico da comunicação, praticamente junto com a própria existência de programas de pós-graduação em comunicação no Brasil, né? Então, hoje, o programa conta com 15 docentes e desses 15 docentes, tu tens aí um grupo significativo de colegas que já circularam em outros espaços acadêmicos anteriormente, que daí vieram lá ao redor, perto do 99, 2000, para a Unicinos, para ajudar a pensar e implantar o programa. Para nós isso sempre é muito importante, porque a gente consegue ao mesmo tempo ter uma geração de professores que chegou há um tempo, há menos de 5 anos, né, e que então representa o futuro assim, do programa, e de uma geração intermediária, então que compõe diferentes níveis de senioridade, como a gente chama, né, alta, média e baixa, e isso justamente permite uma troca muito rica. Como eu coloquei anteriormente, o programa já formou, né, mais de 400 alunos entre mestres e doutores, né, um número significativo que está hoje, boa parte dele desenvolvendo suas pesquisas ou desenvolvendo trabalhos como coordenadores ou docentes em cursos de graduação, tanto no Brasil quanto na América Latina, participando de grupos de pesquisa. Então, não só a capacidade de estar dentro do próprio programa, mas ela está capilarizada numa série de egressos nossos que se encontram em diversos locais, né? Hoje em dia o programa tem um volume de alunos em torno de 100, né? Então isso também é um número bastante significativo. Metade desses alunos possuem algum tipo de bolsa, seja da CAPES, do CNPq,
em alguns casos, o benefício de ser docente da Unicinos e também aí ter uma parte do seu curso apoiada, né? E isso, com isso, né, a gente também consegue mobilizar muito os nossos alunos em termos deles desenvolverem a produção acadêmica deles e científica e, ao mesmo tempo, deles colaborarem muito com o programa no desenvolvimento de uma diversidade de eventos, produtos, encontros. Os próprios alunos agora recentemente já criaram um seminário discente próprio, que já está na 2ª edição. Então, a gente realmente tem conseguido assim, amadurecer muitos processos e, como coloquei também anteriormente, o programa está no mapa hoje, né, como um dos pontos importantes da produção de comunicação no Brasil. O Rio Grande do Sul, em especial, tem programas, né, nós junto com a PUC, com a Federal de Santa Maria e a Federal do Rio Grande do Sul, né, são todos programas com excelentes avaliações, né, então realmente desenvolver a pesquisa em nível de pós-graduação em comunicação no sul do Brasil é um ganho muito grande para quem faz essa opção, né. A revista Fronteiras é um exemplo, né, dos produtos do programa. O programa, os programas de pós-graduação normalmente possuem uma revista, pelo menos, atrelada ao seu curso, né? Mas o importante da revista Fronteiras é que ela seja uma revista voltada para que outros colegas de outras instituições publiquem na revista, né? Nós, professores, devemos publicar os nossos estudos majoritariamente em revistas externas ao próprio programa. Nesse sentido, esse intercâmbio é fundamental. As revistas científicas, então, elas são uma forma dos programas colaborarem entre si, abrindo oportunidades para o desenvolvimento das ideias de alunos e professores, né? A revista Fronteiras, ela tem uma qualificação no Brasil, que o Brasil trabalha através da CAPES numa estrutura de ranqueamento das revistas, que atualmente se diferencia entre revistas Qualis A, divididas em A1 e A2, e Qualis B, que vai de B1 a B5, né? E é considerado uma produção qualificada, normalmente os professores e alunos que ficam numa faixa entre o A1 e o B2, né? Então a Fronteiras, ela tem uma boa colocação. O nosso PPG de Ciência da Comunicação, ele tem uma área de concentração que se chama processos midiáticos. Essa área de concentração é uma característica que todo programa de pós deve ter, que é uma espécie de tema, que seria o tema guarda-chuva, por onde diferentes linhas de pesquisa atuam. Nós temos, então, 4 linhas no nosso PPG: a linha Mídias e Processos Audiovisuais, a linha Linguagens e Práticas Jornalísticas, a linha Cultura, Cidadania e Tecnologias da Informação, e a linha Mídias e Processos Sociais. Essas 4 linhas, então, produzem angulações específicas. Então, a linha Mídias e Processos Audiovisuais é uma angulação que passa muito pela discussão a respeito da imagem, a imagem audiovisual, mas também há outros tipos de imagem que a gente pode pensar sobre a própria interface digital, a fotografia, e outras possibilidades. A linha de pesquisa de linguagens e práticas jornalísticas discute o fazer jornalístico, seja ele no produto jornalístico ou na reflexão sobre as rotinas produtivas, né? Hoje em dia bastante influenciado, enfim, tensionado pelas questões das redes, que de alguma maneira passa por todas as linhas. A linha de Cultura, Cidadania e Tecnologias da Comunicação, ela tem uma característica de se voltar muito para as discussões que dizem respeito ao sujeito como uma espécie de atuante no seu lugar de fala, na comunicação, seja produzindo ou recebendo a comunicação, em busca de uma certa autonomia ou pelo menos posicionando-se criticamente. Também tem muitos estudos voltados ali para a questão da cultura pop, das redes sociais, então é uma linha bem diversificada nesse sentido, né? Oportuniza assim, várias entradas. Muitas discussões sobre questões de teorias da recepção, né? Que é um tipo de formulação, assim, de compreensão da relação entre a audiência e o produto midiático, que vem muito do nosso olhar aqui da América Latina, pensando num sujeito mais crítico, mais ativo como receptor, mesmo que ele esteja vendo televisão ou assimilando uma então chamada mídia de massa, né? E a última linha de mídias e processos sociais, ela é muito calcada no conceito de mediatização, que é um conceito também desenvolvido muito fortemente no programa por alguns colegas, e que pensa então a nossa sociedade toda permeada por relações que funcionam por circuitos de relações entre produção, recepção e as mensagens, muito calcado na ideia de uma sociedade que se entende, se compreende ou se desentende porque ela é toda perpassada
por uma relação alimentada pelas mídias, né? Então esse conceito de sociedade midiática, ou mediatizada, melhor dizendo, é bem importante para essa linha, para entender um pouco os movimentos que acontecem, né? Então essas 4 linhas, de alguma maneira, olham o ângulo dos processos midiáticos por diferentes facetas, né? Muitas vezes elas trabalham em articulação porque elas têm muitas vezes semelhanças de metodologias, ou também se apropriam de um mesmo conceito, de um mesmo autor. Então muitas vezes a gente também faz algumas atividades convergentes entre as linhas.